Depois que eu comecei a entender o quão impactante era o poder da minha mente, eu percebi uma coisa, assim, não só na minha vida, mas de modo geral observando. É que a maioria das pessoas, elas vivem reagindo, né? Elas reagem muitas vezes ali às contas que estão chegando no dia a dia, ao medo, ao humor dos outros, reage à vida própria que tá um caos. Ou seja, quando você vive dessa forma, você começa a ter uma vida que você não controla, e sim as circunstâncias começam a te controlar. Inclusive, no último vídeo, a gente conversou sobre a importância de alimentar nossa mente antes de dormir, porque o seu inconsciente, ele continua ali trabalhando enquanto você descansa, né? Mas agora, a gente precisa conversar, e eu preciso te mostrar aqui nesse vídeo o que acontece quando você não assume o controle da sua própria mente. O que acontece na maioria das vezes é que você entra nessa vida reativa que a gente tá conversando, e você pode me perguntar, Tamiris, mas o que é vida reativa? A vida reativa é quando você acorda, já pega o seu celular, quando você vive com uma mente cansada, você passa o dia inteiro apagando incêndio, pagando as contas, reagindo aos problemas. Qual é o próximo problema? E você vai vendo só assim, você toma decisões por impulso, e aí você deixa que o ambiente vive definindo ali o seu emocional, o seu humor, e o que acontece? Você sobrevive ao invés de construir. Então a pessoa não cria uma direção, ela só responde o que tá ali para ela naquele momento. E quando você vive dessa forma, existe um perigo, né, nesse modo de viver, porque você se desconecta da pessoa que você é, né? Você vai perdendo aos poucos a conexão com quem realmente você nasceu para fazer. Automaticamente você não está escolhendo, você está sendo a escolhida para enfrentar as batalhas, o leão de cada dia. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Quando você faz isso na sua vida, é como se você estivesse entrando num carro e não sabendo para onde ir. E aí, se você não sabe o caminho que você quer seguir, qualquer lugar serve, qualquer opinião te influencia. E se você entra num carro e você não sabe para onde vai e tudo te influencia, e aí o que acontece? Depois de anos você olha para sua própria vida, né? E você não entende o motivo pelo qual você tá vivendo aquela vida, aonde tá tão distante do que um dia você imaginou, sabe? Por que eu tô tão longe da vida dos meus sonhos? Porque você não criou nada, você não decidiu nada, você não tinha um caminho claro, você só reagiu no automático da vida ali. E aí a vida te levou pra onde ela quis, entendeu? E é exatamente por esse motivo que eu tô te convidando aqui agora a tomar controle da sua vida. Porque se você não toma controle da sua vida ela é controlada pelo ambiente, pelas notícias, pelas redes sociais, pela opinião dos outros, pelos seus traumas. Ou seja, entendendo que é importante você tomar controle da sua vida, você começa a entender a importância da intenção, né? Então, as pessoas que transformam a própria vida, elas não vivem no automático. Elas começam a criar uma direção internamente primeiro. E foi aí que eu entendi a importância da intenção. E eu reparei também que as pessoas que são bem-sucedidas, as pessoas que têm uma vida ali dentro do que ela almeja, do que ela tem como objetivo, elas são muito intencionais. E como, Tamiris, ser intencional? Você sabe que pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações. E ações repetidas vão criar o quê? A sua realidade, correto? Então imagina que você repete todos os dias uma vida de medo, escassez, comparação, ansiedade, pensamentos negativos. O que você vai alimentar para essa vida? Então é extremamente importante você reprogramar sua mente, você ter a noção da importância de agir com intenção. É aquela coisa, dar ponto com nó, sabe? Fazer o que precisa ser feito e dar ponto com nó. Ser inteligente nas suas escolhas e não ser muito emoção. Porque a emoção, ela faz o quê? Ela faz você reagir, né? Então, muitas vezes um problema tá aparecendo para você, você pode optar por resolver ele em outro momento, ter um momento mais propício para resolver e não resolver na hora, porque ali você vai apagar um incêndio e talvez você nem resolva esse problema pela raiz, você só coloca esse problema lá na frente adiando ele. E eu acredito que tudo aquilo que a gente faz sendo condicionada pelo ambiente e não simplesmente pela nossa programação, pelo nosso desejo, pelo nosso objetivo, o nosso corpo reage. Ele reage na ansiedade, nas doenças, ele reage na sua energia, nas suas decisões que acabam impactando na sua vida inteira.
sabe? Então, é importante parar de viver como espectadora da própria vida, porque existe uma grande diferença entre você deixar a sua vida acontecer e você construir conscientemente a vida que você quer viver, tá? E o que eu preciso observar para seguir esse espaço? E uma das coisas que me ajudaram muito dentro desse trilho foram observar algumas coisas, né? A primeira coisa foi o que tá dominando todos os dias a minha mente? O que eu tô pensando? Por que eu tô pensando isso? Você começa a se questionar, sabe? Como eu acordo? O que é que eu tô consumindo? Quais são as emoções que eu tô ali alimentando diariamente? Porque tudo isso tá construindo a sua realidade. Eu comentei com vocês ontem, se eu não comentei, vou falar novamente, que eu tô fazendo um detox de redes sociais, né? E esse detox das redes sociais que eu tô fazendo, ele veio de uma reflexão de perguntas que eu fiz pra mim mesma, né? Como essas aqui que eu acabei de mencionar pra vocês. O que eu tô alimentando todos os dias? Por que eu tô pensando dessa forma? Com quem que eu tô me comparando? Por que eu tô excessivamente nas redes sociais? Vira e mexe, a gente precisa fazer esse tipo de reflexão na vida. Porque a vida reativa, ela cansa muito, né? E você vive... Porque você vive tentando. Você sobrevive ao dia. E quando você cria uma intenção, você para de apenas reagir e começa finalmente a dirigir a própria vida, é talvez esse que seja o primeiro passo da transformação da sua vida. Porque você percebeu que a sua mente, ela não pode continuar sem direção, que sua vida, ela não pode continuar do jeito que tá, e você sente que você, a partir do momento que você age, você tá vivendo com mais intenção em relação ao que você deseja. E aí, trazendo pra você um exemplo desse detox que eu comentei que eu tô fazendo das redes sociais, ele veio de uma reflexão que eu fiz sobre a minha vida, e a ação que eu tomei pra isso foi, eu preciso parar de ficar excessivamente nas redes, sair das redes. Nesse momento que eu saí das redes, eu tô ali no meu quarto dia de desafio, e uma coisa que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu ainda não compartilhei no próprio desafio do vídeo, é que eu tô muito mais produtiva, eu tô muito mais consciente, eu tô muito mais focada no meu próprio caminho. E a partir do momento que você foca em outras coisas que não sejam no seu caminho, a sua vida, ela é como se tivesse um jogo de videogame onde você pausa, porque ela não progride, ela não progride. A vida, ela fica ali no mesmo, sabe? Então, reflita, entenda a causa, sabe? A raiz, o motivo pelo qual você tá vivendo essa vida reativa, e entenda os pontos que você precisa alterar para te trazer essa sensação de que você tá fazendo algo por você também. Porque a partir do momento que você entender que você tá tomando atitudes e ações que tá trazendo benefícios, você começa a automaticamente sair do ciclo automático também, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha agregado. Trouxe aqui pra você uma experiência e o meu pensamento relacionado a coisas que causam impacto radical sobre a minha vida, e eu espero que realmente tenha agregado na sua, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo.